cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. Produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Salve, meus amigos! Mais um Pod Café no ar. Estamos no ar ao vivo pelo YouTube. Agora são 8 horas e 7 minutos ou 20 horas e 7 minutos. Algumas pessoas falam assim, é 20 horas da noite. 20 horas e 7 minutos. Pod Café no ar. Estamos ao vivo pelo YouTube. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2024. Tá acabando este mês. E o tempo tá esquisito lá fora, hein? A semana passada tava calor, na outra semana tava geladinho, hoje tá esquisito, não dá nem para falar se tá calor ou se tá frio. Aqui dentro no estúdio tá uma temperatura agradável, os termômetros estão marcando ali 22 graus, aqui tá confortável. Vem conosco, vem conosco. Ó, vou apresentar os meus convidados aqui do Pod Café de hoje. O programa hoje aqui vai ser interessantíssimo, nós vamos falar sobre uma porção de coisas aqui que vai interessar para você. O meu primeiro convidado que está aqui na minha frente, já batendo cartão aqui, né, Abner? Carlos Serpelloni. Carlos Serpelloni, eu coloquei aqui, o Ricardo, para ele, ó, especialista em inteligência emocional, escritor, treinador de alto impacto, entre outras coisas, né, Serpelloni? A gente vai falar aqui durante o programa. Seja muito bem-vindo ao Pod Café mais uma vez. Muito obrigado, boa noite a você, aos espectadores. É uma honra, é um privilégio estar aqui. E se eu não me engano, é a terceira vez. Terceira vez. Você vê, Ricardo. E aqui do teu lado, Ricardo Pereira. O Ricardo Pereira, ele é estrategista digital e CEO da agência One Design. Ricardo, estreando aqui no Pod Café mais uma vez, muito bem-vindo. Eu agradeço, né, o convite, é uma honra estar aqui com vocês, com o Carlos e você. E então a gente vai falar bastante aqui, conversar coisas bastante interessantes aí para o público. Com certeza, com certeza. A gente vai falar sobre a tua agência, né, o que ela faz, né, o que você faz, a gente vai contar um pouco da sua história. E eu vou chamar um rápido intervalo para a gente poder divulgar esse link que está, né, já que ativo para nós. Você que está nos assistindo, eu quero que você, ó, presta atenção, dá uma ajuda aqui pra gente, ó. Dá o seu joinha, ativa o sininho, né, para você ser notificado do Pod Café quando ele estiver no ar. Mas curta este programa e compartilhe esse link que está aqui embaixo. Esse link está ao vivo agora, mas se você não estiver ao vivo, estiver assistindo a este Pod Café em outra data, mesmo assim, compartilhe este link, porque vai ser muito interessante o papo aqui hoje. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Muito prazer! Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção.
O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Fala, meus amigos, estamos de volta depois desse intervalo aqui, é demorado um pouquinho, 5 minutos, mas tudo bem, né? Vocês esperam, porque o assunto de hoje aqui no Pod Café vai bombar. E eu quero, lembrar vocês novamente, eu já falei isso antes da gente ir para esse intervalo, mas eu quero lembrar novamente, vai lá, dá o seu joinha, curta, porque o YouTube entende a relevância desse conteúdo que está sendo falado aqui e vai pegar esse link e vai mandar para um montão de gente aí. E você também, você não pode perder a oportunidade de pegar esse link que está aqui embaixo, compartilhar com o máximo de pessoas que puder. Bom, como eu faço em todo o Pod Café, o Serpelloni já está aqui pela terceira vez, ele já sabe como é que funciona, o Ricardo está entendendo. Ricardo, eu leio uma mensagem e eu vou buscar essa mensagem no maior best-seller da história deste planeta, que é a Bíblia. Eu vou lá no livro de Provérbios e eu busco ali a sabedoria de Salomão, que fala lá no livro de Provérbios 10, que diz assim, 10, 13, tá? Provérbios 10, versículo 13. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas vara é para as costas daquele que não tem juízo. É uma expressão que na época, né, contextualmente falando, é o que valia, né? Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Sejam muito bem-vindos ao Pod Café. Serpelloni. Muito obrigado. Serpelloni, eu queria falar com você. A gente falou aqui sobre a boca do insensato. Trazendo para uma linguagem mais coloquial, né? O peixe morre pela boca.
Então, né? eu ia falar essa frase, expressão... porque é um jargão popular, todo mundo conhece, né? O peixe morre pela boca, mas se a gente não falar, se a gente não se comunicar também, é um perigo. Então, a arte está no saber se comunicar. Agora, você percebeu que na primeira frase, a sabedoria está nos lábios do que tem discernimento. Exatamente. O discernimento é a chave, né? É a chave do negócio. É isso aí. A chave do negócio, você lembrou meu programa. Você fez de propósito, claro, né? O Ricardo não sabe. É uma piada interna. Ricardo, a chave do negócio era um programa que o Reinaldo Gomes, quem vos fala, tinha, né? Em outra emissora. Eu tinha um programa lá que eu falava sobre o mundo dos negócios. E hoje eu tenho aqui o Pod Café, que também é um Pod Café Business que fala sobre negócios, né? Ricardo, eu queria começar com você aqui, tá? Você que está estreando o nosso Pod Café hoje, você é da agência One Design. Fala um pouco da agência One Design. O que você faz lá na agência? Então, inicialmente a agência surgiu para atender uma demanda da parte gráfica. Então, quando a gente começou nesse negócio, a gente só trabalhava com serviços e produtos gráficos. Aí os meus clientes, né, no decorrer do caminho, começaram a perguntar para mim, poxa, ô Ricardo, por que você não expande? Por que você não vai para a internet? Por que você não oferece outros tipos de serviços, okay, né, do campo digital? E na época, eu confesso que eu tive uma certa resistência. Esse época foi quando? 10 anos atrás? 10, 15 anos atrás. E aí eu tinha uma resistência, eu não queria, eu tinha um pouquinho de medo, né? Eu pensava que era uma coisa muito grande, eu não estava preparado para isso. Mas aí os clientes começaram a insistir e tal, aí eu falei, bom, então tá bom. Aí eu fui para o digital, comecei a estudar e fazer alguns serviços no digital. Inicialmente, eu comecei fazendo gerenciamento de rede social, lá atrás, né, quando isso daí... E o que você faz, então, é marketing digital? Marketing ou é digital. Muito mais do que isso? É mais. Eu falo hoje que a gente tem um portfólio de serviços 360 graus. Então, a gente atende... Desde o início lá do branding, né, da identidade visual, name, essas coisas todas, aí vai para desenvolvimento de site, loja virtual, Google Meu Negócio, gerenciamento de redes sociais, tráfego pago. Então, e também eu mantive a questão dos serviços gráficos, né, porque ainda tem muitas empresas que demandam dessa necessidade. Então, o foco da One é atender a necessidade e a demanda do cliente. Então, se ele não tem um site, a gente vai lá e faz o site para ele. Demanda gráfica. Ainda existe muita procura? É porque existem muitos eventos ainda, né? Feiras, congressos, e o networking ainda, em determinadas regiões, é muito ainda feito através da troca do cartão, de folhetos, de folders, essas coisas. Então, dependendo da situação, dependendo da localidade, o digital está aí, está forte, mas as pessoas ainda têm empresários que ainda, vamos dizer assim, resistem um pouco nesse segmento de ter o cartão físico para ir lá entregar. Você sabe que eu sou um desses? Hoje pela manhã eu tive um evento, né, um evento de networking, e eu tive 5 minutos ali do meu tempo para poder falar sobre algumas coisas, e eu falei sobre essa questão de você fazer networking, Serpelloni, sem um cartão de visitas. Porque eu fiz uma dinâmica ali com eles e pedi que eles trocassem cartões. Eles ficaram me olhando com uma cara, né? Alguns tinham, né? Eu tinha, mas alguns, já mais espertos, já pegaram ali o teu celular, que já tem ali um QR Code, já trocaram e tal. Mas muita gente ainda gosta do papel, gosta. Por isso que eu te fiz essa pergunta, né, sobre o cartão. E eu estou vendo aqui o Serpelloni separando alguns cartões aqui. É que, Reinaldo, eu estou me coçando aqui para fazer um comentário, você me permite? Claro. E, inclusive, eu já tenho uma pergunta. Aliás, vamos nessa, porque assim, para vocês entenderem, aqui não é uma entrevista, né? É um bate-papo. Legal, que a gente vai fazer. Como se a gente estivesse aqui numa mesa de padaria, né? Tomando um café, que aliás, hoje não tem um café, apesar de chamar Pod Café, a gente está fazendo uma reunião aqui de negócio. Sem o café, mas tem a água aqui. A água é importante. Reinaldo, eu falava para as pessoas assim, me segue no Instagram. Qual é o seu nome? Carlos Serpelloni. Era um desespero, as pessoas tinham dificuldade para me seguir. E eu fiz este cartão, aonde a pessoa coloca a câmera, aqui vai direto para o meu Instagram. Eu eliminei, então estou numa palestra, 100 pessoas, eu distribuo esse cartãozinho, eu até pego de volta alguns ficam, mas isso me rendeu, vou te falar, 8 vezes mais pessoas me seguindo do que antes.
Porque isso te coloca num diferencial, né? Você faz com que as pessoas estejam conectadas diretamente com você, né? E aí, assim, o que você precisa quando você quer falar com alguém, né? Você precisa só do contato dela, né? Só do contato. O cartão de visita, muitas vezes eu dou para a pessoa, ela copia, tira foto e me devolve o cartão. Mas é um meio mais rápido. Às vezes, coloca um celular no outro, já passa o contato também. Sim. Depende da outra pessoa. Porque eu não posso generalizar e achar que todo mundo está preparado para a tecnologia. Sim. E quando o nosso amigo aqui falou de empresários são resistentes, ou precisam, ou necessários, né? Eu posso fazer uma pergunta já direto? Claro, porque vai eu vou nessa. me esquecer. Porque Vai nessa. A gente chega com 60 anos de idade, a gente começa a esquecer Você não tem 60 anos, você fica inventando que tem 60 anos. Toda vez ele chega aqui e fala, eu tenho 60 anos. Não. É uma grande... Eu já tive mais, mas agora eu só tenho 60. Parou nos 60. Meu amigo, quando você fala de marketing digital, eu tenho o seguinte para mim. O marketing é uma coisa, o marketing digital é outra. Mas quem vai mexer com marketing digital, ele tem que entender de marketing? Não necessariamente, porque o marketing digital ele é feito através de ferramentas, né, e de técnicas que você também pode fazer aprendendo o marketing tradicional. Mas não tem que ter uma chamada, alguma coisa relevante para que eu possa ir naquele caminho que estão me chamando? Porque eu recebo chamada o dia todo e nem vou em todos. Não tem que ter uma... Chamada em que sentido? Chamada para curtir, chamada para assistir o podcast. Aí não tem que ter um marketing por trás? Sim, são os famosos gatilhos, né? Os gatilhos. Isso tá... Então, por isso que a pessoa de marketing digital tem que entender de marketing. Ou não necessariamente, como você falou. É bom. É bom. Mas como tem sido a transição, mudanças, muitas mudanças, então muitas coisas de marketing que eram utilizadas, feitas no passado, há 10 anos atrás, por exemplo, o jeito de se comunicar mudou. Então, que é uma ferramenta diferente. São, né, ferramentas diferentes. O marketing digital, se você me permitir, o marketing digital, ele é uma ferramenta do marketing, né? A gente pode chamar o marketing de um guarda-chuva. E embaixo desse guarda-chuva nós temos ferramentas, né? Então, por exemplo, nós estávamos lá embaixo falando sobre assessoria de imprensa, sobre publicidade. Então, assessoria de imprensa, publicidade, as propagandas em ônibus, as propagandas em celulares, né? Tudo isso está debaixo de um guarda-chuva que é o marketing. O marketing ele é uma área da comunicação que ele foi feito para poder organizar essas ferramentas para poder chegar num funil de vendas. Né? Então, o marketing digital é uma ferramenta do marketing geral. Sim. Entendeu? Conseguiu? Sim. Foi claro? Você pode me complementar. Uma explicação. Foi legal, gostei. Eu só não concordo, então, com o nome marketing digital. Poderia ter lançado um outro nome. Porque o marketing, na verdade, as pessoas que não conhecem essa área de comunicação acha que tudo é o marketing. O marketing é a coisa que vai vender o produto dele. Na verdade, o marketing ele vai proporcionar a visibilidade para que a pessoa decida se quer ou não. Não, ela vai ter de decidir, porque assim, na verdade, o que o marketing faz? Coloca a pessoa ou o produto da pessoa numa vitrine diferenciada, tá? Então, por exemplo, vamos falar do celular. O celular é uma vitrine se você quer vender o seu produto. Se você trabalha com água mineral e você quer vender o seu produto para outras pessoas que não... Você tem um ponto de vendas ali, tá? Físico. Então você vende água mineral naquele ponto de vendas. Só que você quer expandir o seu negócio atingindo outros públicos. Aí você vai usar o teu marketing, que você vai consultar alguém, vai falar assim, olha, eu preciso vender a minha água fora do meu estabelecimento físico. E aí ele vai usar a ferramenta do marketing digital, que é o celular, para poder vender o seu produto. Né? Então, o marketing nada mais é do que um guarda-chuva que te oferece uma série de ferramentas que vão poder anunciar, colocar o seu produto numa vitrine e colocá-lo num funil de vendas. Agora, quem vende é você. Se o marketing fez uma campanha boa para você e você não consegue chegar no seu cliente e vender o seu produto, aí você tem um outro problema. É um problema de gestão. Aí é complicado. Né? Porque às vezes eu ouço muita gente, Ricardo, falar assim, poxa, eu paguei uma agência de marketing para fazer um trabalho e eu não tive resultado.
mas espera aí, o resultado o marketing fez o teu produto, te colocou numa vitrine, você não teve resultado, por quê? Porque eu já tive clientes, tá? Eu tinha uma agência de comunicação e eu tive clientes dessa agência de comunicação que falavam, eu não consegui vender o meu produto porque foi ineficiente o trabalho que foi feito na área de comunicação. E eu fui tentar descobrir o que era, o comercial da pessoa não conseguia finalizar a venda. Ou seja, o lead era levado para eles, né, para o comercial, mas o comercial não conseguia. Eu vou contar um case aqui para vocês, tá? Eu conectei dois grandes empresários. Por quê? Porque eu era amigo dos dois. Conectei esses dois empresários e eles se falaram e passaram, como eles eram presidentes das suas empresas, eles não iam negociar um com o outro ali e colocaram os comerciais para se falarem, o comprador e o vendedor. Eles não tiveram sucesso. Até que um desses me ligou e falou assim, Reinaldo, faz um favor para mim, o teu amigo lá, ó, faz um favor, encomenda 10 para mim. O que é 10? Eu não sei o que é 10. Eu não sei o que eles negociaram. Encomenda 10 para mim. 10 o quê? Ele virou para mim e falou assim, porque o meu comercial não funciona, ele abriu para mim. Porque ele era meu amigo, ele sentiu a liberdade que podia abrir. O meu comercial não funcionou, não deu certo, não conseguiu comprar do outro lá. Aí eu liguei para o outro e falei assim, olha, eu não sei o que vocês negociam, mas ele pediu 10. Falei, tá bom, então eu vou conversar com ele. Depois eles voltaram a se falar e esqueceram os comerciais, porque viram que não funcionou ali no comercial. Então, assim, a coisa foi feita, a propaganda foi feita, a conexão foi feita, o lead foi apresentado um para o outro. Mas lá embaixo, o comprador e o vendedor não conseguiram se acertar, né? Então, esses 10 que ele pediu que eu intermediasse, saiu ali um negócio de 2,5 milhões. Cada negócio era 250 mil. Saiu um negócio de 2,5 milhões. Agora, esse negócio não sairia se dependesse dos comerciais, você entendeu? Porque às vezes você faz uma campanha bacana, você faz uma boa campanha. O líder não preparou bem o comercial. Não está preparado, né? O líder não preparou. E eu falo muito isso, porque isso tem muito a ver com a área de comunicação. Se você não sabe se comunicar, você não conversa com o seu fornecedor, você não sabe falar com o seu cliente, você não sabe falar com o seu funcionário não sabe falar com os subordinados. E vai culpar a crise, né, Reinaldo? Vai culpar a crise, vai culpar o governo, vai culpar não todo tem. mundo. Aliás, é uma coisa, Serpeloni, você sabe disso, que você me conheceu no A Chave do Negócio. Eu não gosto, Ricardo, de usar o nome crise, eu sempre uso entre aspas. Por quê? Porque a crise é temporária, é um momento ali, é um momento de dificuldade. Então, se você fala sobre crise, assuma essa crise para você. Não fala que existe uma crise, porque você vai causar um efeito dominó. Sim. Você vai provocar ali uma situação... E ela é pontual, né, Reinaldo? E depende da área também. Porque, por exemplo, na pandemia... É uma tempestade, toda tempestade é feita para passar. Exatamente. Sim. Tempestade. Eu quebrei na pandemia, porque meus treinamentos eram presenciais, eu não estava preparado para o EAD na época, e o meu filho se deu bem, porque ele tinha e-commerce. Você entendeu? Assim, foram na mesma família, duas pessoas diferentes, casos diferentes. Eu poderia dizer crise, ele falou ainda bem. É assim. Pois é. E o Ricardo, eu estou lendo aqui, o Ricardo me mandou um breve currículozinho dele aqui, um mini currículo, né? Eu sei que é muito mais do que isso, porque não caberia nessas folhas aqui, né, Ricardo? O Ricardo disse o seguinte, que ele é formado em gestão empresarial com foco em finanças e com diversos cursos de marketing digital. Ele é entusiasta das mídias sociais. Ricardo, eu fico muito feliz quando eu ouço essa palavra entusiasta, principalmente quando se fala de mídia social. Eu sou tão... vou usar uma palavra... tão ignorante, né? Em relação à mídia junto, social. Mano. Tamo junto. As pessoas confundem essa palavra ignorante com grosseiro, né? Não. Ignorante é o cara que tem pouco conhecimento dessa igual área. Incompetente, né? Eu sou incompetente em várias áreas pois e tudo em bem. Várias áreas. Tudo bem. E por isso que a gente precisa contratar pessoas como o Ricardo para poder fazer o nosso negócio. O Papa. Outsourcing, né? Outsourcing de mídias sociais. Ricardo, me fala um pouco mais sobre esse seu entusiasmo pelas mídias sociais. Então, como eu te falei, começou lá atrás, né? E aí eu comecei justamente com as mídias sociais, com o Facebook na época. Depois o Facebook foi expandindo, aí ele aumentou o escopo dele, adquiriu o Instagram, depois adquiriu o WhatsApp e futuramente muitas coisas aí o Marquinho lá, ele deve estar pensando, né, para expandir esse negócio.
E eu comecei com o Facebook, fazendo a gestão do Facebook, criando páginas para empresas, separando, né, o perfil pessoal do empresarial ou do negócio da pessoa, né, porque as pessoas faziam tudo junto e misturado. Porque você já tem a tua formação de gestão empresarial, então você consegue ampliar um pouco o seu leque de atendimento, né? Sim. E aí a gente aprende, né? Lá na administração, mesmo quando eu já participei em alguns eventos, cursos do Sebrae, etc. Eles falam assim, olha, o empreendedor, ele tem que começar a entender que tem que separar as coisas. Ele não pode ter a conta bancária dele, onde ele trata com as finanças da sua família, das despesas do lar, etc., com a da empresa. Aí, entre os pagamentos, entre os recebimentos, mistura tudo. E aí, quando chega lá no final do mês, que ele tem que fazer a prestação de contas, ele mandar os documentos para o contador, relatórios, declarações, aí manda para o contador, o contador pede, e aí, cadê as notas? Cadê os comprovantes? Cadê os extratos? Olha, está tudo misturado, eu não sei o que é um, o que é outro. Então, eu já falava lá atrás para as mídias sociais que era importante separar. Então, a pessoa que tem uma empresa, mesmo que seja um MEI, né, um autônomo, né, que naquela época nem tinha MEI, fazer um perfil pessoal, onde ele vai tratar com as coisas da família, fotos de aniversário, né, datas comemorativas, essas coisas, e um perfil comercial, profissional. Eu sou um médico, então eu faço um perfil, eu como médico. Eu sou um arquiteto, eu sou um contador, eu não tenho um escritório de contabilidade, mas eu sou um profissional autônomo. Então, criar um perfil. Vai dar mais trabalho, vai ser isso. Falei, eu estou aqui justamente para isso, para te ajudar nesse sentido. Você cuida das suas redes sociais pessoais do jeito que você quiser. Agora, com relação à rede social profissional da sua empresa... Que é diferente. Sabe, né? que é diferente, a forma de linguagem, os criativos, as copies... aí você deixa com a gente, que a gente cuida para você. Tem de ser um profissional que tem de cuidar, né, Serpelloni? É verdade, eu estou aprendendo ainda, né? Apesar de ter 60 anos de idade, você não concorda, mas eu estou aprendendo ainda, porque... Você tem 60 mesmo? Eu farei em breve. Tá vendo? Por isso que eu falei, ele não tem 60. Em maio vou fazer 60. Ainda não tem 60. Mas se você já veio 3 vezes e as 3 vezes você falou que tinha 60, tem alguma coisa errada aí, Serpelloni. Você sabe o que é? Uma vez eu assisti um filme, né? Que tinha um cara ali que era namorador, né? E ele falava assim, olha, você fala que você tem uma idade, né, mais velha do que a que você tem, que você consegue ali... Não sou namorador, não. Algumas coisas... Não, eu tô falando do filme, eu tô falando do filme. Que bom. Olha que a patroa pode estar assistindo, hein? Deve estar. Aliás, por falar nisso, nós temos aqui muita gente que está nos assistindo aqui, mas eu queria que você participasse conosco aqui, que você mandasse nem que fosse um oi para o nosso chat aqui, né? Se você tivesse alguma dúvida a respeito dessa coisa do marketing, do que é o marketing, como é que funciona, como é que faz, alguma curiosidade que você tenha, faz aí uma perguntinha aqui para os nossos convidados aqui do Pod Café, né? Vai ser muito interessante. Eu quero também aqui registrar o nome de vocês que estão assistindo conosco aqui. A esposa do Serpelloni é minha esposa. Aliás, um abraço, meu amor, Samanta. Um beijão para você. Com certeza, né? Você também tem alguém que tá assistindo. Manda aquela câmera é tua. Manda um abração para as pessoas que estão assistindo ali, ó. Todas as pessoas aí que estiverem nos assistindo, em primeiro lugar, eu agradeço muito por estar acompanhando a gente. E estamos aqui para conversar, bater um papo e aprender, né? Todos nós estamos aprendendo. Então, eu agradeço mesmo de coração, né, a participação, o prestígio que vocês estão nos dando. A sua cliente aqui, a Soraya Anjos, sou cliente do Ricardo. Isso. Já mandou aqui um abraço para você, Soraya. Gratidão, Soraya. Tem mais um montão de gente aqui. As pessoas estão tímidas em querer escrever aqui no chat, ô Serpelloni, né? Não sei porquê, mas, enfim, participe conosco. Fala, eu te cortei, Serpelloni. Eu também quero agradecer aí ao público, às pessoas em geral, meus amigos, parentes, né? E aos demais. Faça o que o Reinaldo pediu, por favor. Compartilhe. Vamos viralizar isso aqui. Porque vai ter muita coisa ainda, hein, gente? Aproveita. Serpelloni, eu trouxe aqui um livro teu. Eu sei que você está no 10º livro, é isso? 10º livro. Hoje
você tem um livro para ser lançado aí agora no próximo mês, não é? Esse é o 10º que eu vou lançar em março. Vamos já antecipar esse livro aí ou não pode ainda? Vamos, pode. Você tem um contrato lá com a gráfica que é segredo, não pode falar, com a editora? Quem suou até as 3 da manhã para escrever fui eu. Não. Então vamos falar sobre ele. Você vai falar sobre o que nesse novo livro? O que acontece? Eu tenho ainda vários livros a editar. Vários livros assim pela metade que rapidinho eu termino, né? Tipo, mais um mês cada um. Só que quando você fala de um mês cada um, eu tenho outras tarefas, então não dá para pegar só fazer livros, né? Porque é um hobby para mim, não é um negócio. Mas é claro que eu fico feliz quando vende porque me dá lucro. Como qualquer negócio, qualquer venda passiva é muito importante a gente ter. E livros não foge à regra. E o que eu estou fazendo agora? Eu percebi que eu faço muitas frases nas redes sociais. E tem alguma repercussão. Algumas pessoas me falam, ainda bem, obrigado, precisava ouvir isso hoje. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um compilado, ou seja, são fragmentos que eu vou colocar várias frases. Claro, eu não sou herege, eu não vou falar que o meu livro vai ser igual à Bíblia, porque eu estaria cometendo uma heresia, mas o que acontece? A Bíblia não é um livro para se ler, ele é para se consultar. Esse livro não vai ser um livro de leitura, e sim de consulta. Ou seja, a pessoa acordou mal-humorada, com vários sentimentos que as pessoas têm, que eu estudo bem isso, sobre a inteligência emocional, e nós somos acometidos cada dia, por cada minuto, ou cada segundo até, por um sentimento diferente. Então ele vai abrir esse livro e vai ler uma frase, e vai perceber se aquela frase está dizendo alguma coisa para ele. Ele pode melhorar o humor, ele pode melhorar o entendimento do colega, ele pode melhorar uma injustiça, ele pode melhorar muitas coisas. Então eu quero, com isso, ajudar as pessoas a ter um dia melhor. Um dia, só um dia. Aliás, isso é bacana, que é uma coisa que eu falo muito aqui no Pod Café, que é a coisa do propósito. Quando você faz alguma coisa com propósito, e a gente percebe que você, falando deste livro, você tem um propósito, e nunca é sobre você, né? Você falou assim, é claro que se vender, você vai ficar satisfeito, mas se atingir de forma positiva a pessoa que está ali do outro lado, é perfeito. Esse é o objetivo Este Pod Café tem um propósito, que este microfone tem um poder, eu sempre falo isso. Este microfone tem um poder que a gente não tem noção. As pessoas que estão nos ouvindo lá do outro lado, elas têm uma expectativa de assistir a um programa qualquer, uma entrevista qualquer. Agora, se a gente usa uma frase de efeito, uma frase de impacto, que possa chegar àquela pessoa que às vezes está passando por algum problema, alguma dificuldade, e a gente passa uma frase, né, uma experiência, conta algo de vida, que nem você, por exemplo, você falou sobre, né, como você se aproximou dessa coisa da gestão empresarial, né, das mídias sociais, né? De repente, alguém pode estar ouvindo do outro lado e falar assim, poxa, eu tenho facilidade, né? O Reinaldo, por exemplo, falou agora que não tem facilidade, mas eu tenho, e se eu encaminhar a minha vida de acordo com o que o Ricardo Pereira fez, poxa, vai ser bacana, né? Às vezes a pessoa até ele fala assim, pô, eu perdi meu emprego, eu estou desempregado aqui, mas uma fala desse microfone aqui pode motivá-la a fazer com que... Ou seja, então, o propósito é sempre coisas... E perdi minha frase agora, mas sempre se importando com o próximo, né? Sempre se importando com o próximo. Isso é muito importante, e se você me permite, eu quero até falar uma coisa do Ricardo, o exemplo dele, que ele falou, eu estava com a gráfica e me cobraram, me pediram, olha só, as pessoas pedem, as pessoas, né, e isso é normal, e tem gente que tem medo de pedir, tem vergonha de pedir, e eu falo, peça ajuda, eu peço ajuda. E, inclusive, eu fiz um pré-lançamento desse livro, né, Reinaldo, e você adquiriu um exemplar. E eu fiquei muito grato. Então, assim, graças a Deus eu já consegui vender bastante no pré-lançamento, isso é muito importante. Eu posso citar uma frase aleatória aqui que eu coloquei, por favor, que vai ser parte? Informação é quando você sabe a fonte. Quando compartilha sem verificar, é fofoca. Cuidado. Simples. É verdade. Mas a pessoa pode estar na hora que vai compartilhar alguma coisa que está com raiva, nervosa, que pode agredir alguém, ele olha e fala, peraí, mas deixa eu ver a fonte. Peraí, o Carlos falou isso aqui, sabe o que é interessante? Vai lá olhar e não é nada daquilo, porque eu já cometi erros. Eu já recebi uma vez uma informação, passei para frente, a pessoa falou para mim, você verificou de quando é isso aí? Eu fui verificar, era de 2 anos. É como você pedir conselho e pedir opinião.
né? O conselho você vai pedir por alguém que tem experiência, né? Por alguém que ou já tenha passado por aquela situação, ou por, né, você vai pedir conselho para uma pessoa mais velha, para um professor, para um cara letrado, né? Minha esposa não gosta que use essa palavra letrado. Agora, a opinião é de qualquer um. Só que a opinião pode te levar para um buraco. Agora, um conselho pode te levantar. Pedir opinião para uma pessoa que não entende nada de marketing digital, igual a mim, é melhor pedir conselho para o Ricardo. Saber a quem pedir. Porque no meu caso vai ser opinião mesmo. Eu não tenho nenhuma base científica para falar de redes sociais. E a nossa opinião sobre esse assunto é procura o Ricardo. Procura o Ricardo. Aí vai ser orientação, né? Eu vou orientar. Vai ser orientação. Vai procurar o Ricardo. E eu tô com um livro seu aqui, o Ricardo. Eu ganhei esse livro assim, ó, Reinaldo, você tem ética. Parabéns, um abraço. O livro que fala sobre Somos Éticos. O livro que menos vende. Porque as pessoas não se identificam com isso? Será? Não. Por que menos vende? Por que menos vende? Porque as pessoas não querem ter ética. Porque ter ética, você vai influenciar a moral, você vai influenciar o seu dia a dia, você vai criar um compromisso com você mesmo de não burlar a lei, de não infringir as regras do ambiente. Então, quando a pessoa lê um livro desse aí, ele cria uma autorresponsabilidade, né? Um autocuidado. E o povo, de uma forma geral, ele tem medo disso. Ele acha que isso é um bicho de 7 cabeças e não é. É legal ter autorresponsabilidade. Sim. É bom isso, é importante. E eu acho o Reinaldo uma pessoa ética. Né? Eu acho que até essa questão da ética, Reinaldo, vai além. Eu acredito que é uma questão de cultura, não é nem de medo. Eu acredito que seja cultural. Lembra aquela lei de Gerson, ter vantagem em tudo e tal? Então, quando você propõe isso aí, da pessoa ser ética, de ter esse autocuidado, autorresponsabilidade, compromisso, se preocupar com o próximo, né? A ética diz respeito a isso. Você ser uma pessoa ética é ser uma pessoa que se preocupa não somente consigo, mas com as outras pessoas. O que a sua ação impacta na vida das outras pessoas. Então, eu acredito que a ética está muito voltada a isso. E no Brasil, né, de hoje, apesar que eu espero, né, creio, desejo que isso mude, mas essa questão do jeitinho, da lei de Gerson, essa questão toda cultural das vantagens, é que tem que ser mudado. Só que, para mudar, precisa de iniciativas como a sua. Precisa mudar a cultura. De escrever um livro, de palestrar, né, de usar os canais digitais para propagar essa mensagem. Então, era o que estávamos falando a mudança começa assim. Se não ter essa ação, é difícil essa cultura mudar. É difícil, mas eu acredito nisso. Até eu falo para as pessoas, eles me perguntam assim, Carlos, você acredita no ser humano? Você acredita nas pessoas? Eu falo, então acredito que eu trabalho com treinamento. Sim. Se eu não acreditasse, Ricardo, eu não estaria treinando as pessoas. Sem dúvida. Ontem eu estive no Shopping Eldorado treinando um pessoal lá e acabou o treinamento, a gerente ficou comigo mais 1 hora, porque ela sentiu necessidade de bater um papo, conversar, e no final ela falou para mim, estou aliviada. Não tem preço. Sem dúvida. É muito gostoso isso. A frase que eu me perdi um pouco atrás aí, é sobre causa e não sobre coisas. Isso é propósito. Né? A gente estava falando sobre ética aqui, né? Eu peguei uma frase aqui que eu achei interessante no livro dele, que diz assim, ó, se eu for ético, o que eu ganho em troca? E não é uma troca, né? E ele explica, essa frase é perfeita, mas ética não deve ser, né? Não pode ser uma atitude de barganha. Exatamente. Não deveria ser. Ser ético... Não deveria ser. Deveria ser o natural. Mas por que o brasileiro para no farol vermelho? Porque tem multa. É um absurdo isso. Aliás, não pela consciência, né? Não pela consciência. Aliás, hoje eu não vejo mais motoqueiro parando em semáforo vermelho. Não, para eles é liberado. É livre, né? Não tem multa ali. Não, eles andam no corredor, eles param em farol vermelho. Diferente. Motoqueiro, desculpa se você está aí me ouvindo, mas eu não estou generalizando, são todos. Mas uma grande maioria hoje se arriscam muito. E eu sou obrigado todos os dias a evitar um acidente com uma moto. E claro que eu vou evitar, eu nunca bati numa moto, graças a Deus, e pretendo continuar assim. Mas todos os dias eu tenho que cuidar de mim
e das motos. Sim. Todos os dias, né? Todos nós, né? Você sabe que isso é um exercício muito grande para mim, para minha inteligência emocional, né? Que eu costumo dizer o domínio próprio. Né? Isso está lá na Bíblia também. E é difícil. E é difícil. Gálatas 5:22 fala que a gente precisa ter domínio próprio. E é difícil você ter domínio próprio quando você depara com situações, né, como essas, assim. Mas todo dia parece que eu sou tentado ali. É um exercício, né? É um exercício mas é todo diário. Mundo, todo mundo que eu converso, inclusive pessoas que têm moto, quando ele está no automóvel, ele relata a mesma coisa. Ele tem a mesma sensação. Não é ele está de moto num dia, porque são pessoas, né? Pessoas são transeuntes, são bicicletas, moto, jet ski, que não pode nem falar jet ski, que é moto aquática, porque jet ski é registrado. É uma marca? É uma marca, né? Então, assim, não importa. Quando a pessoa... Tem até um desenho do Pateta, se eu não me engano, que quando ele entra num carro, ele se transforma. E eu vejo as pessoas assim. Verdade. As pessoas se transformam ou na moto, ele se sente imortal, ele se sente poderoso, ele se sente maioral. E não deveria ser assim. Deveriam ser pessoas igual a nós. Normais. Serpelloni, fala um pouco sobre a inteligência emocional. Você tem, a maioria dos teus livros, elas têm uma ligação muito forte com essa área da inteligência emocional, né? Sim, 3 livros. Por que você decidiu investir no assunto inteligência emocional? Boa pergunta. Porque eu estava sem juízo. Porque... O que é estar sem juízo? Porque é uma área muito ampla. A gente fala assim, às vezes eu falo em casa, eu falo assim, eu estou sem controle, mas é o controle remoto da TV que eu não consigo mudar. Agora ele falou sem juízo, né? Então, vamos lá. Porque assim, a inteligência emocional é muito ampla. Ela é um conceito, é uma inteligência, mas ela é muito abrangente. Porque não é só você controlar o seu sentimento. Mas olha só, um líder que não controla os seus e não percebe nos seus comandados, ele não tem inteligência emocional. Ele tem uma pseudo-inteligência emocional. Então eu tenho que ter em mim, controlar nos meus, mas assim, só no meu subalterno, colaboradores, ou funcionário, ou empregado, não. Na minha família, nos meus filhos. Sim. Porque quando o meu filho está com um problema, eu tenho que entender qual é o sentimento dele. Por que ele está passando por aquela situação? O que aconteceu com ele? Então, o pai, ele tem que ter inteligência emocional, a mãe tem que ter inteligência emocional, só que o filho também tem que ter inteligência emocional e saber da onde o pai trouxe aquele sentimento. Foi da infância? Foi do pai dele? Sim. Aquilo que ele está falando para mim é para mim ou é um espelho? É muito complexo a inteligência emocional. Eu ministro 4 treinamentos, de cada um de 44 horas, sobre inteligência emocional e não consigo abranger tudo. Eu fiz 4 livros de inteligência emocional e não consigo ainda colocar tudo que eu preciso colocar. E eu estudo inteligência emocional, Ricardo, todos os dias da minha vida. Porque é um assunto inquebrantável, ele não acaba, ele é infinito, ele precisa de muito, porque ele tem várias vertentes, ele enfrenta muito... Ele enfrenta dogmas, paradigmas. As pessoas brincam comigo. Quero ver você no mar, em frente a um tubarão, usar inteligência emocional. Aí eu brinco, né? Inteligência emocional e não entrar no mar que tem tubarão. Até porque o tubarão mata muito pouco no mundo em relação aos outros animais. O hipopótamo é o que mais mata, né? O jacaré mata. E o tubarão, por causa do filme. Até mesmo o afogamento mata mais do que o ataque do tubarão. O raio, o trem, mata mais do que tubarão. Muitas coisas, mas o tubarão é... Então as pessoas brincam com isso. Carlos, se você está... assim, seu filho está machucado, você tem inteligência emocional? Então, em um país aí determinado, a mamãe viu o filho perdendo 4 dedos da mão, ela respirou, pegou um saquinho plástico, colocou gelo, colocou os 4 dedinhos ali no saquinho, amarrou, pegou o carro, foi até o hospital e entregou para o médico a criança e o saquinho com os dedos da criança. E foi para fora chorar. E foi para fora chorar. Isso é inteligência emocional, porque ela preservou os dedos e a criança teve os dedos reimplantados. É um domínio. É um domínio incrível. Mas olha só, se a mãe não tivesse inteligência emocional, se ela ficasse chorando, a criança poderia ter um tétano, uma infecção. Ou nunca mais poderia ter uma hemorragia. Uma hemorragia. Ou seja, ela teve uma atitude com muita inteligência emocional. A inteligência emocional... chama de frieza, né? E não é frieza. É entender a ocasião, qual é a emoção que eu preciso utilizar nesse momento. Porque a emoção vem de acordo com os sentimentos que eu tenho. E são muitos. Dizem aí que tem 405 sentimentos. Mas tem 7 básico. Mas aí quando você começa a desmistificar a inteligência emocional e você começa a abrir o leque, você começa a perceber que não são 7.
Eu já estou em 14, mas eu diria para você que ainda são mais, né? Por exemplo, nojo é sentimento, culpa é sentimento, gratidão é sentimento. E aí, quando vira emoção, algumas pessoas perdem o controle. A gente começa a entender um pouco disso quando você assiste aquele filme Divertidamente, né? Sim, no primeiro estágio. É interessante, né? Mas é bem por aí mesmo. Mas é o primeiro estágio, tá? São os sentimentos básicos, só ali as crianças. É um filme para criança, mas assim, o adulto que assiste, ele começa Fantástico. A refletir. Começa a refletir. É um assunto que eu também gosto muito de falar, e hoje eu falei sobre isso, Serpelano, sobre essa coisa do domínio próprio, sobre a coisa do você ter o domínio sobre você. E eu sempre vou buscar, lá na sabedoria milenar, as coisas que você sabe disso, né? Você me conhece. E hoje, à noite, eu ministrei uma célula na minha casa, e eu fui aqui, ó, na Bíblia, de novo, eu fui lá em Gênesis, capítulo 1, lá no verso 27, Ricardo. Diz assim, ó, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, né? Criou o homem e depois criou a mulher. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E tem uma palavra que eu gosto. E dominai sobre todas as coisas. Dominai sobre os peixes, sobre os pássaros, sobre os rastejantes, sobre tudo. O que é o dominar? É governar. E você também precisa governar a si mesmo. Você ter o domínio da sua mente é governar a si mesmo. Quando você controla a sua mente, você consegue o domínio próprio. Mas você precisa fazer esse exercício constante, né? Você fugir da raiva, fugir da ira, fugir, né, dos julgamentos. Você precisa ter essa maturidade para conseguir governar a si mesmo, virar uma chavinha ali, evitar, né, que você faça besteiras, né, Serpeloni? É isso a inteligência emocional, né? Sim, perfeito. Está na Bíblia, né? Várias partes da Bíblia falam sobre inteligência emocional, não falando o nome inteligência emocional. Eu acredito até que o Ricardo tem que ter inteligência emocional, porque o cliente dele pede uma coisa e ele tem que ter frieza para mostrar para o cliente que ele está emocionado e não é aquilo que vai funcionar, não é isso? Emocionado. Esse termo é muito utilizado. Você está emocionado. Está emocionado. Eu imagino, porque eu que sou leigo no assunto, vou parafrasear meu amigo Reinaldo, eu sou ignorante no assunto, eu vou chegar, não, faz isso aqui, Ricardo. Aí você fala, calma, respira, olha, né, as amígdalas, né, desinflama, espera 6 segundos. É uma situação complicada, porque eu costumo dizer que as empresas é um organismo vivo. Toda empresa, independente da área, do segmento, do tempo de existência, né, do produto que ela fabrica, executa, é um organismo vivo. E como organismo vivo, é igual o nosso corpo. Né? Várias células, várias bactérias, várias coisas acontecendo, trabalhando simultaneamente. Ou então eu até falo assim, olha, com uma orquestra também. Né? Com vários músicos diferentes, com realidades diferentes, que moram em locais diferentes, com instrumentos diferentes, e tem um maestro regendo que está lá conduzindo, organizando, coordenando, direcionando tudo. Então, as empresas, muitas vezes, o diretor, o proprietário, ele tem uma visão. Ele quer levar a empresa dele para um determinado caminho, um patamar, etc. Mas ele não sabe como fazer aquilo, como chegar naquilo. Não sabe as ferramentas, não conhece, mas ele quer. Então, quando fala com a gente aqui, olha, poxa vida, que nem hoje eu tive uma reunião e o dono da empresa lá falou assim, olha, eu não tenho um site, e eu quero me inserir aí no digital. O que eu preciso fazer? Né? Ele já me falou que não tinha um site. Aí eu falei assim, olha, é um conjunto de situações, né? de coisas que você precisa para estar efetivamente no digital e isso começar a trazer resultado. Não é só o site, né, Ricardo? Não é só o site. Né? Então, é o site, é a rede social, é o Google. Né? Então, tentar fazer, né, na medida do possível, anúncios patrocinados. Enfim, são várias ferramentas que ele precisa utilizar para realmente aparecer. Aí, mas eu não tenho dinheiro, eu não acredito nisso, eu não aceito,
Aí entra aquilo que você falou, sabe? Ter essa inteligência emocional, respirar, fazer ele respirar também. Olha, tudo bem, eu vou preparar uma proposta, vou estudar o que você precisa, as suas necessidades, e a gente vai conversando. Então, conversa uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Às vezes o fechamento do contrato demanda 3, 4, 5 reuniões. Mas aí é uma questão de convencimento, né? De mostrar para o empresário, para o empreendedor, o que ele realmente precisa para estar no digital e ter resultado. Né? E criando essa autoridade, essa credibilidade, visibilidade. Então, são várias coisas. É um conjunto. Não tem nada fácil, né, Ricardo? Nada fácil. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas se fizer um trabalho bem feito, elaborado, com estratégia, com conteúdo, com a metodologia adequada, em qual canal que é melhor aquele produto? Tem isso também? Tem. Porque não é qualquer produto, qualquer canal. Porque hoje tem vários canais. Tem vários. Por exemplo, hoje em dia, né, eu ouço muito. O cliente vem falar para mim assim, Ricardo, qual que é melhor, o Instagram ou o TikTok? Eu falei, depende. Depende. Né? Depende do seu produto, depende do seu posicionamento. Do que você quer. Do que você quer, do serviço que você executa. Né? Porque o perfil do usuário do Instagram é um e o perfil do usuário do TikTok é outro. Como o perfil do LinkedIn, como o perfil... O pessoal fala assim, aí o LinkedIn? O LinkedIn eu uso muito só para contratação, para pesquisar candidatos, etc. Eu falei, mas o LinkedIn é uma ferramenta fantástica, que você pode realizar muitos negócios através dele. E as pessoas, muitos empresários, só usam como ferramenta de captação de colaboradores, de profissionais. Estou aprendendo, tá vendo? Você vê, fora daqui, Ricardo, pouco antes da sua chegada, eu e o Serpelloni estávamos conversando lá embaixo sobre exatamente isso, né? Você precisa estar numa vitrine. E quem te coloca nessa vitrine? Como você entra nessa vitrine? Como você fica nessa vitrine? Porque a gente precisa estar exposto numa vitrine, porque nós precisamos ser interessantes, sim, tá? Tem algumas pessoas que estão participando aqui conosco. A Cris Palhano Neves. Maravilhosa. Eu sou Titã. Cris, ela é Titã. Te mandou um abraço Faz aqui. parte da equipe, ela é incrível, psicóloga. Né? Estudou psicóloga depois de 30 anos de idade. Tem Fantástico. mais aqui, ó. O Clemir Augusto, boa noite. Ele fala, boa noite, Reinaldo, Carlos, Ricardo, grande abraço a todos. E ele pede aqui, Reinaldo, mande um abraço para Florianópolis. Tem um pessoal aqui na cidade assistindo. Um abraço, Floripa, um abraço, Clemir. Um abração a todos aí, ó. Luiz Avanzi, o Luiz, ele trabalha com energia solar. Ele já esteve aqui, né? Já esteve aqui, eu acho que 2 ou 3 programas atrás. Ele está dizendo aqui, ó, como podemos equilibrar a necessidade de expressar as nossas próprias emoções com a consideração e empatia pelas emoções dos outros, em situações complexas, como, por exemplo, negociações difíceis. Olha que excelente. Pergunta foi para você. Pergunta... Não é? Já percebi, né? Fantástica. Foi direto. Profunda. Equilibrar as necessidades, né? Ele já falou a palavra mágica, né? Ele falou a palavra simpatia. Então, assim, eu tenho que me simpatizar pelo outro. Porque não é ter a dor do outro. Muitas vezes a pessoa confunde. Né, empatia e simpatia. Simpatia ou compaixão. Compaixão. Às vezes eu tenho que ter compaixão. Por exemplo, eu entrego Marmitex para as pessoas que estão com baixo grau de vulnerabilidade, debaixo de um viaduto, com fome. Eu não me coloco no lugar dele ali, mas eu entendo o que ele está passando. Sim. E eu não vou lhe oferecer para ele se ele quer um livro. Porque eu tenho certeza que para ele vai ser pouco interessante. Ele quer um prato de comida. Então, a simpatia é importante, eu ter simpatia com a pessoa, perceber a necessidade dela, qual é a emoção que ela está naquele momento, qual é o sentimento que despertou nela. E a responsabilidade da comunicação é sempre do intercomunicador. Ou seja, é sempre minha. Porque se eu tenho a condição de saber qual é o sentimento do outro, é eu que tenho que mudar a minha. Ou seja, vou dar um exemplo bem básico, que eu chego em casa, minha esposa está com raiva porque aconteceu alguma coisa. Eu não vou perguntar se ela está com raiva, eu já percebi que ela está com raiva. Eu vou ser solidário a ela. Olha, eu estou percebendo que você está com tal sentimento, e nesse caso a raiva,
o que eu posso fazer para te ajudar? Eu consigo te ajudar de alguma forma? Por quê? Porque cada pessoa é única. Eu posso achar que ela precisa de uma coisa e ela não precisa daquilo. É outra coisa. Então eu tenho que usar comunicação. Eu tenho que perguntar. Por mais difícil que pareça, eu tenho que perguntar. Então eu chego para a pessoa e falo, olha, eu estou me simpatizando com você, eu estou percebendo que você está com uma dor, ou não dessa forma mesmo, você está com raiva, você está triste, você está chorando, você está com medo, eu estou percebendo isso, eu posso te ajudar de alguma forma? Por que exatamente você está triste, ou você só está magoado, foi alguma questão momentânea, eu tenho poder ou competência para te ajudar? Porque às vezes eu não tenho competência. Às vezes não tem. Às vezes eu não tenho. E eu tenho que ter esse autoconhecimento para saber se eu posso ajudar ou não. Mas, no mínimo, eu posso abraçar, eu posso não falar nada, eu posso Às vezes a pessoa quer só ouvir, pegar, né? Com licença, Ricardo, pegar na mão do Ricardo aqui, tá? Que ninguém me veja. Mas é assim, ó, olhar nos olhos. Posso ficar aqui do seu lado? Claro. Bastou, né? Bastou. Serpeloni, eu confundi os nomes aqui, ó. O Cleomar Osnick é lá de Floripa. E eu falei o Clenir. O Clenir é daqui de Guarulhos. O Clenir, ele me corrigiu aqui, ele falou assim, ó, eu sou o Clenir de Guarulhos, mas o Cleomar Osnick, que é lá de Floripa. Um abraço para todos vocês aí, ó. Né? A Regina Serpeloni. Mamãe! Muito legal. Amo minha mãe. Um beijo grande. A Kátia Dayana, vocês acreditam que haverá 2 tipos de pessoas analfabetas e as digitais? Eu não consegui entender. Acho Kátia, que é para o Ricardo, acho que o Ricardo pode responder isso para a gente. O analfabeto digital, a gente, quando usam esse termo, é exatamente, eu entendo que são as pessoas ignorantes, sabe, da utilização dessa ferramenta. Então, quando a pessoa é um analfabeto, ela só coloca, eu sou um analfabeto digital. É porque ela não conhece, né? Foi o que eu falei aqui no começo, que eu sou ignorante. Ela não sabe como usa analfabetos, então. Como usa as redes sociais, ela não sabe como usa o celular, ela não sabe como fazer uma pesquisa no Google. Então, mas tudo isso você pode aprender. Você aprende, você né? aprende. Então, pode demorar um pouquinho, você pode levar um certo tempo maior, mas você aprende. A gente aprende. Kátia, obrigado pela sua participação. O Clenir falando aqui, um forte abraço a todos. Muito esclarecedores os temas de hoje. Gente, Ricardo, nosso tempo está bem justo. Eu queria que você falasse mais sobre a One Design. Como é que as pessoas te acham, as pessoas que querem contratar você, contratar o One Design? Perfeito. Pode falar com o seu cliente ali naquela câmera. Uma boa pergunta, boa colocação. Bom, nós estamos nos todos os canais digitais. Então, nós temos o site, que é www.onedesignsolocões.com.br, e também estamos no Facebook, no Instagram, no X, né, que é antigo Twitter, no TikTok, no LinkedIn, no YouTube. Então, a gente está presente no Google. A gente está presente em todos os canais digitais. Tem alguns outros que existem também, mas os principais a gente já está presente. Então, você está precisando de alguma coisa, tá? De algum serviço, de algum produto relacionado ao marketing, manda um contato para a gente, através do WhatsApp ou do Instagram, né, no direct, no Facebook. Todos os canais a gente responde, a gente entra em contato. E esse link está no YouTube agora, as pessoas vão te procurar, vão poder voltar, poder adiantar, poder voltar. Serpeloni, Ricardo, muito obrigado pela sua presença hoje no Pod Café. Eu que agradeço, fantástico. Reinaldo, você é uma simpatia. Muito obrigado. Agradeço muito aí pela oportunidade, né? O Carlos também, aprendi muito aqui. A gente vai trocar mais figurinhas, viu, Carlos? Que bom. Porque o seu tema, o seu conhecimento realmente enriquece, acho que todas as áreas. Obrigado, o seu também. Né? Então, a gente vai conversar aí bastante. Vamos trocar figurinha. Livros também. Olha o networking rolando aqui. Os livros, né? Então, eu também tenho cliente aí que tem editora, né? Que é biógrafo, né? Inclusive, se vocês quiserem escrever a vida de vocês, a história de vocês aí, a gente pode fazer o network e aproximar, né? Legal. Os caminhos aí. Muito bom. Obrigado, então, Ricardo. Agradeço muito, gratidão. Vamos conversar fora do ar. Muito obrigado. Serpeloni, obrigado mais uma vez, porque você enriquece
aqui o nosso conteúdo toda vez que você vem para cá. Muito obrigado pela tua presença. Eu que te agradeço a todos que assistiram, compartilharam. Eu quero te presentear mais uma vez. Mais um livro. Eu estava vendo essa sacolinha aqui em cima, mas eu não sabia o que tinha aqui. E a sacolinha personalizada, Reinaldo. Opa, Mind Now. Eu vou. Deixa eu ver aqui. Olha, você escreveu um livro sobre a Covid-19. O que eu aprendi com o coronavírus? Exato. Esse é o segundo livro que menos vende. Eu trouxe os dois hoje. Mas é bacana. Então aqui eu já tenho um aqui que eu já tinha ganhado, né? Somos éticos e Covid-19. Porque não é a Covid, porque a Covid é uma fatalidade existente, é um fato. Eu não posso lutar contra. Mas ela nos ensinou um monte de coisas. O que eu aprendi com isso? Porque se eu não aprender nada, não valeu a pena. Está nesse livro, muita coisa aí. Como é que as pessoas encontram os seus livros? Por favor, Carlos Serpelloni Enter. Carlos é mais Serpelloni, fácil. Enter. Aí você vai me achar, porque todo lugar eu sou Carlos Serpelloni. Agora eu vou te dar um site, hhwt/www.carlosserpelloni.com.br. Lembra disso? Lembro. Ninguém usa assim? Mais, né? Não usa mais. Hoje é só carlosserpelloni.com.br. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer a todos que estiveram participando conosco aqui no nosso chat. Agradecer você também que fez a audiência aqui do programa Pod Café e eu aguardo você na próxima quarta-feira. Um grande abraço, Deus abençoe, tchau ali naquela câmera, um beijão. Tchau. Até a próxima quarta, tchau. Até a próxima.